Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Oi, Karen, querida. Gláucia. Como é de praxe, a gente sempre coloca uma musiquinha, né? Vamos entrando, gente. Vamos lá. Marido. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. Vamos prestar atenção na letra, gente. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, Você pode escolher. é preciso saber viver. É preciso saber viver. Presta atenção. Oi, Aninha. Oi, pai, mãe. Vamos entrando, gente. Oi, Ana. Essa música, então, fala das pedras do caminho, né? E quantas pedras a gente tem, né? Mas que a gente tem que seguir. E a gente tem que saber viver. Viver com harmonia. Viver com equilíbrio. Nessa noite fria de quarta-feira, vamos nos energizando. Oi, Marcinha! Vamos convidar os amigos para a oficina de hoje. Manda um aviãozinho. A oficina de hoje, gente, é simplesmente fantástica. A gente trouxe um médico que é um cientista e é um dos cientistas que mais publica trabalhos e artigos científicos sobre medicina e espiritualidade. Às vezes a gente ouve essa palavra espiritualidade, a gente fica pensando que tem alguma conotação religiosa. Mas eu vou chamar aqui o Dr. Álvaro, que eu acho que ele já está aí, e ele vai dizer pra gente exatamente o que significa, então, medicina e espiritualidade. Se é possível, então, sem essa conexão de religiosidade, né? E por que que o equilíbrio espiritual é tão importante para a nossa saúde física, mental e emocional? Eu estou tentando chamar aqui o Dr. Álvaro, vamos lá. Vou chamar de novo. Álvaro. Enviar. Vamos aguardar. Quando foi às 6 da tarde, a gente fez um teste, né? E deu tudo certo. Doutor Álvaro, o senhor tá conectado, né, Naidel? Tá. Eu vou mandar de novo. Aqui. E doutor Álvaro é uma pessoa fantástica. E ele nos deu a honra, então, de participar dessa oficina. Boa noite, Claro. doutor Álvaro. Boa noite, Regina. Tudo bem? Boa noite a todos. Bom, querido. Tudo bem, tudo bom. Arruma só um pouquinho o celular para ficar mais nítido. Isso, tá um pouquinho escuro aí. Deixa eu ver. Ótimo, ótimo, querido. Doutor Álvaro, então, é um prazer enorme ter o senhor aqui.
não conheço pessoalmente, conheço através de palestras, vídeos, né? E sei que é uma pessoa incrível, né? Que dedica-se não só à medicina, mas à evolução da medicina, né? A descobrir os porquês, né? Das doenças, que vai muito, muito além do que pensávamos e do que imaginávamos, e tudo isso com comprovação e com a visão da ciência, né? Nada do que vamos conversar aqui é achismo. Eu acho que... Não, tudo que vamos conversar aqui, apesar de grande maioria das pessoas ser leiga, né? Não temos médicos aqui acompanhando, não é uma aula, mas o intuito é dizer realmente o que a medicina está avançando nessa questão de doenças e cardiovasculares, não só cardiovasculares, né? Vamos citar mais cardiovasculares, porque é a área do senhor. Então, boa noite. Eu queria que você desse, então, seus cumprimentos iniciais. Vamos lá. Ok. Bom, Regina, boa noite. Como eu disse, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom divulgação de conhecimento, sempre é bom empoderamento da sociedade com conhecimento, especialmente conhecimento que tem utilidade para a saúde. Então, quando nós falamos em espiritualidade, eu devo dizer primeiro, eu sou cardiologista, né? Tenho a minha prática clínica, mas tenho um tempo muito bem dedicado à área de pesquisa e há pelo menos 25 anos eu introduzi no Brasil medicina baseada em evidências, que é medicina baseada em comprovação científica. Então, como que nós vamos ligar medicina baseada em comprovação científica? Dentro da cardiologia, nós só utilizamos aquilo que o benefício foi comprovado para os nossos pacientes. Então, quando falamos em espiritualidade, nós precisamos só voltar o relógio e voltar um bom tempo. Na Idade Média, praticamente tinha mistura de ciência com a denominada fé religiosa. Não era possível uma universidade ensinar algo que não fosse ao lado da religião. Fazia parte e o conhecimento era dessa maneira. Com o iluminismo, o ser humano distanciou-se absolutamente do que era a religião e, a partir daí, a ciência ela negava tudo que não pudesse ser confirmado pelo método científico. E, na atualidade, nós estamos buscando cada vez mais não estudarmos religião, não estudarmos religiosidade, mas estudarmos espiritualidade. Então, como que a ciência pode mensurar espiritualidade? Claro que tem pessoas que vão por uma via que eles dizem, eu não preciso de dados científicos para mudar o que eu acho da vida, sem nenhum problema. Mas aqui, nessa live junto com a Regina, o que nós estamos discutindo, dentro da cardiologia, temos um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, são 1000 cardiologistas que dentro dos congressos divulgamos informações científicas e conduzimos pesquisa. Então, o nosso foco é a comprovação científica daquilo que tem a ver com espiritualidade. Regina, se você achar conveniente, nós podemos definir, porque em definindo a gente pode ter uma continuidade da conversa. Podemos já falar de definição? Assim, que a gente definisse, então, o que vem a ser espiritualidade. Qual é a diferença quando eu falo espiritualidade e religiosidade? Perfeito, né? perfeito. E aquela perfeito. frase que a gente gosta, ciência e espiritualidade caminhando juntas. Que Exato, é isso? exato. Então vamos lá. Vamos definir primeiro o que não é espiritualidade. Quando nós falamos em religião, é um sistema organizado, claro, de crenças, rituais, dogmas. Algumas pessoas têm, outras não têm. E dentro da religião, as pessoas buscam o sagrado, o transcendental. Ok, posto isso, vamos para a segunda definição, religiosidade. Religiosidade é o quanto aquela pessoa que tem uma religião segue esta religião. E nessa religiosidade, ela pode ser organizacional, ela vai até o templo religioso, mesquita, sinagoga, centro espírita, templo protestante, não importa, igreja católica. Essa é chamada religiosidade organizacional. E tem a não organizacional. A pessoa faz leituras pertinentes, escuta programas de rádio, televisão. Mas vejam só, para ter religiosidade, você deve ter uma religião. Então, onde ficaria aqueles que se autodenominam ateus,
agnósticos ou que não têm a religião. Então, quando nós falamos em ciência, a ciência tem por obrigação ser inclusiva. Tem que ser um guarda-chuva que possa ter todos os seres humanos desse planeta. Quando eu falo para aumentar a atividade física, parar de fumar, serve para qualquer lugar do planeta. Não importa a etnia, região geográfica. Então, a espiritualidade tem que ter uma definição mais ampla que possa, como um guarda-chuva, abrigar todos. E dentro da definição, uma definição da doutora Puchalski, norte-americana, ela coloca algumas coisas e, na sequência, eu coloco a definição que nós estamos usando na atualidade dentro da cardiologia, mas vale para qualquer especialidade. Ela disse, esta doutora Puchalski, que espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade. Portanto, Regina, todos temos. Segundo, isso a pessoa usa para buscar propósito de vida. E nessa busca de propósito, alguns buscam de maneira transcendental, sagrada, etc. Mas isso tem a ver com o relacionamento da pessoa consigo e com o outro. E aí nós buscamos todas as definições disponíveis, e essa que eu gostaria que vocês memorizassem, e essa que nós temos utilizado dentro da cardiologia e nas outras especialidades também poderia. Nós colocamos o seguinte: espiritualidade é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais, todos temos, que norteiam os nossos pensamentos, o nosso comportamento na vida de relação, nós conosco mesmos e nós com os outros. Mas nós acrescentamos passível de mensuração. Então, em resumo, a maneira como nós enfrentamos as situações do nosso cotidiano, sejam elas adversas ou não, nós vamos ter uma atitude, ou seguindo a proposta do tema de hoje. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Então, de acordo com a nossa atitude, nós vamos utilizar determinados sentimentos ou outros sentimentos, positivos, negativos, edificantes ou não edificantes. E a pergunta é, isso pode prevenir ou levar o ser humano ao adoecimento? Então, sabemos, né, doutor, que o sentimento, então, é um ato decorrente da forma como pensamos. E os pensamentos, um processo mental que envolve percepção. Tanto os sentimentos quanto os pensamentos, eles levam a atitudes, né? E nossos pensamentos podem nos fazer adoecer? Eis a questão. Olha, eis a questão, né? Então, vamos pensar o seguinte. Todos nós temos a nossa vida de relacionamento. Temos os nossos pensamentos, sentimos, e a pergunta é, será que isso interfere na nossa saúde? Então, vamos buscar o que tem a literatura de maneira, assim, bem ampla, para a gente tentar entender. Os estudos disponíveis, isso publicados, eles mostram que por meio de questionário, eu posso avaliar a espiritualidade de uma pessoa, eu posso avaliar religiosidade, eu posso avaliar otimismo, altruísmo, disposição ao perdão, gratidão, propósito de vida. Então, isto tem questionário validado. Validado significa aquilo que ele se propõe a medir, ele mede. Então, nós conseguimos e as publicações abundam dentro dessa área. E o que há de sugestão? Quanto maior a espiritualidade, por exemplo, melhor o controle pressórico na hipertensão arterial, menor a prevalência de doença arterial coronária. Mas tem um dado que chama atenção. Quando nós compilamos todos esses estudos, tem uma sugestão fortíssima de aumento de sobrevida, quanto maior for a espiritualidade, e nesse caso, até quanto maior foi a religiosidade. Então veja, se eu tenho algo que aumenta a sobrevida, isso tem que merecer a nossa atenção. Porque como cardiologista, eu trato insuficiência cardíaca, eu trato infarto, eu trato arritmias. E qual o objetivo? Aumentar a sobrevida livre de eventos dos meus pacientes. Então, se eu tenho uma sugestão que espiritualidade pode aumentar a sobrevida, eu preciso mergulhar mais profundamente, porque eu posso, a partir daí, entender
o processo de adoecimento. E na sua pergunta, a maneira como nós pensamos e agimos pode nos adoecer? O que a literatura tem? Quanto maior o grau de otimismo, também é mensurável, maior a sobrevida do indivíduo. Indivíduos que têm uma maior propensão à raiva, olha que interessante. Os raivosos. Eles têm, os raivosos, explosivos, eles têm mais chances de desenvolver diabetes ou insuficiência cardíaca no prazo médio ou no prazo longo. Então vejam que mudança de modelo de entendimento. Para a diabetes, nós sabemos, sedentarismo, muito carboidrato, obesidade abdominal, aumentam as chances de tornar-se diabético. Mas agora a gente está incluindo uma outra coisa. O perfil de raiva, raivoso, impacta nesse tipo de adoecimento. Vamos Verdade, doutor, tem estudos pois que não. apontam que os indivíduos raivosos aumentam a chance de diabetes em até 50%. Sim, esse é um dado de um estudo epidemiológico muito bem feito nos Estados Unidos. Está mostrando associação. O que é associação? Pressão alta se associa com derrame, AVC. Cigarro se associa com infarto. Obesidade abdominal se associa com diabetes. A associação não é causalidade, não é causa, mas é o melhor que a gente pode chegar. Todas as vezes que eu mostro que algo se associa com adoecimento, qual que é a próxima etapa, Regina? Eu fazer uma intervenção. Qual que é a intervenção? Pressão alta associa com AVC, derrame. Eu dou o antihipertensivo para reduzir o derrame. E assim por diante. Agora, a pergunta, que é uma boa discussão, quer dizer que nós vamos começar cada vez mais a vermos intervenções para ensinar o indivíduo a aprender a perdoar, a ser mais grato, a ser otimista, a ter propósito de vida. Por que eu disse tudo isso? Porque a literatura aponta, quanto maior a gratidão, quanto maior a disposição ao perdão, otimismo, propósito de vida, maior a chance de viver com menos adoecimento. Então, é um ponto inicial da ciência, porque a primeira resistência você trouxe muito bem no começo. Falei, mas isso aí é religião, é religiosidade? Eu falei, não. É claro que muitas vezes tem uma mescla dessas áreas, mas nós não estamos discutindo religião. Então, se tem esse novo fator, a ciência tem por obrigação de investigar. Porque se a ciência não investiga, ela está sendo dogmática. Isso não condiz com a ciência. Ciência é livre e, ao mesmo tempo, ela é liberta. Então, a investigação científica é fundamental. E, na verdade, existem vários estudos, né? Inclusive em termos de meditação, de yoga, que provocam uma resposta de relaxamento do organismo, uma diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, maior oxigenação dos tecidos, com uma melhora comprovada de saúde física e mental, né? Então, lógico, voltando aqui, a gente está falando de saúde cardiovascular, mas nós estamos falando da saúde global, da saúde sistêmica. Claro, né? claro. Porque, na verdade, é mente e corpo, né? Que importa para esse equilíbrio, né? E existem trabalhos também, doutor, que fala que a raiva também aumenta uma chance de 40%, né, de doenças também cardiovasculares. Ou seja, nós temos que aprender, sim, a ter um melhor relacionamento conosco mesmo e com o outro, né? Como o senhor bem colocou. Se isso é um parâmetro de adoecer, então, talvez, né, quando a gente, médico, diagnostica a doença, talvez nós estejamos pegando o final de uma história de desequilíbrio que veio lá atrás, né? Ou Perfeito. seja, eu acho que as escolas médicas, e não só as escolas médicas, né? Talvez até a gente, desde pequeno, deveria ter sido ensinado esses padrões e esses princípios de aceitar, né? Esse enfrentamento, a resiliência, a gratidão, o perdão, para a nossa vida como seres humanos, não é, doutor? Olha, Regina, tudo isso que você falou, isso está muito alinhado com aquilo que a gente tem observado na ciência. Então, vamos assim, de cada um dos seus comentários. Primeiro,
o que a gente está fazendo um pouco diferente na noite de hoje aqui? Tem várias pessoas que vão dizer, né? Olha, é importante você ser grato, perdoar, perfeito, perfeito, né? Só que a nossa questão aqui, né, como médico e pesquisador, nós queremos a comprovação científica. Fala, mas por que você precisa de confirmação científica? Porque uma vez que você tem a confirmação, isso passa a fazer parte de uma diretriz de conduta. Por que se hoje nós temos o combate ao tabagismo que é tão eficiente? Porque está comprovado, não é apenas uma intuição. Nós não queremos, nesse grupo de estudos, apenas discutirmos opiniões isoladas, intuição ou percepção da realidade. Nós queremos ir para o comprovado. Então, a ideia que nós trazemos de novo é investigação científica, não porque duvidamos, mas nós queremos ver, porque se isto está mostrando uma via mais clara de adoecimento, nós temos que rever tudo que a gente aprendeu até hoje. Se isso se mostrar, você falou bem, qual é a medicina hoje? Nós diagnosticamos quando a alteração torna-se patente, quando o tecido adoece. E aí você tem um exame de imagem, ou tem um exame laboratorial, ou tem uma biópsia que seja, e ela confirma aquela doença. Mas se isso que nós estamos falando tiver uma importância, como está sendo sugerido, nós temos que pensar muito antecipadamente. Porque quando é que o indivíduo começa a enfrentar negativamente os eventos adversos da sua vida? Às vezes você está na adolescência, exato. Às vezes na infância, às vezes durante a faculdade, às vezes depois de uma relação, quando começa a vida conjugal, ou às vezes depois de uma viuvez, ou de uma ruína financeira, não importa. Mas se isso se antecede ao adoecimento tecidual, nós temos que voltar atrás. E aí, o seu ponto, primeiro, ensinar na escola médica. Em torno de 80% a 85% das escolas médicas americanas têm a disciplina de saúde e espiritualidade. Por quê? Porque houve uma demanda da sociedade americana que o médico tivesse esse tipo de formação. No Brasil, está andando, né, a passos lentos, mas já tem muitas universidades, né, faculdades de medicina, que têm a disciplina saúde e espiritualidade. Não é obrigatória, é optativa, mas é importante para a formação do médico. Então, primeiro, nós precisamos caminhar muito para que o médico domine, né, como colher uma anamnese espiritual, o que fazer quando dentro de uma anamnese o paciente fala que tem dificuldade de perdoar e está adoecendo. E meu último comentário após os seus comentários. Crianças e adolescentes, ou seja, vamos falar da cardiologia. Promoção de saúde é muito mais inteligente do que prevenção cardiovascular. Então, se você ensina a criança a alimentar-se adequadamente, não fumar e ter prática de atividade física, ela nem desenvolve o fator de risco, a hipertensão, diabetes e a obesidade. Então, promoção é muito mais inteligente. Então, esse ponto, uma vez confirmado dentro do adoecimento, vem a segunda etapa. Qual é a hora de começarmos a termos essa saúde mental, ou saúde espiritual, ou saúde integral? Eu acho que é como Carlos Drummond de Andrade já falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, eu acho que tudo começa em a gente treinar o nosso pensamento para um despertar da felicidade. Quando a gente fala assim, parece algo, uma ficção científica, né? Nossa, como é que eu vou treinar o meu pensamento? Tem muitas pessoas que falam, não, eu não perdoo. Eu não perdoo. Se perdoar é o X da questão, eu não perdoo. Mas, na verdade, né, eu acho que quando a gente está aqui na vida, no mundo real, a cada dia que acordamos, a cada dia temos uma nova oportunidade para aprendizados, né, doutor? Então, esse aprendizado sobre nossos valores, ele fala muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Porque muitas vezes quando a gente fala, eu não perdoo, eu não quero mudar, eu sou assim, na verdade, a gente está esquecendo que a gente está aqui para evoluir, né? E que as opções é o livre-arbítrio, né? Você tem a opção de realmente continuar
nessa infelicidade. Mas você também tem a opção de se abrir para uma nova visão, porque existe como a gente melhorar todos esses sentimentos e pensamentos. Eu fiz há 2 anos atrás, doutor, um curso de saúde integrativa no Einstein, né? E o meu TCC, eu quis fazer sobre yoga. E eu fiz avaliação na minha equipe. Minha equipe de Jundiaí, que eu tenho uma clínica lá, fizemos na equipe 6 pessoas. E foi muito interessante que a gente avaliou vários parâmetros, desde o físico, alongamento, equilíbrio, tudo isso que um exercício produz, mas também uma escala de bem-estar subjetivo, aonde avaliava a resiliência, a gratidão, vários sentimentos positivos e negativos. E eu digo para vocês que estão aqui nos assistindo que fizemos um estudo de campo de 1 ano e que todas as participantes tiveram um índice de melhora tão importante que após eu apresentar o meu trabalho de TCC, eu não consegui tirar esse benefício da clínica. Nós continuamos realizando na hora de almoço. Então, querer é poder. Existem várias técnicas para a gente treinar esse pensamento, né, doutor? Olha, eu pensaria, né, dentro dos seus comentários, algumas coisas que eu acho que vale a pena nós discutirmos. Quando falamos em felicidade, a pessoa tem que ser um pouco melhor entendido, né, o que é o indivíduo ser feliz ou estar em paz, estar em harmonia. Eu me lembro um período que eu morei no Canadá e dentro da Universidade McMaster tem vários cursos, né, ligados à área de medicina baseada em evidências e um deles era sobre análise qualitativa. Análise qualitativa é um pouco diferente dessas análises que a gente faz contando eventos, que é quantitativa. E o exemplo que um dos docentes da Universidade McMaster trouxe foi de uma mulher que tornou-se tetraplégica depois de um acidente e ela dizia que a qualidade de vida dela melhorou depois de ter se tornado tetraplégica. Então, talvez na visão imediatista do mundo, se o indivíduo não tiver uma posição social, financeiramente bem, eventualmente fama ou prestígio, ele passa pelo modelo que a sociedade apregoa, ele pode achar que ele não tem felicidade. Então, a primeira coisa, para definir, nós não precisamos encerrar na nossa discussão, porque vai longe isso aqui, é o modelo que a sociedade apregou que é ser feliz. Então, quer dizer, se você não tem esses itens, você não pode ser feliz. Olha esse contraponto que eu trouxe. Alguém vai dizer, ela não pode ser verdade. Como é que alguém, depois de tornar-se tetraplégico, pode achar que a vida melhorou? Então, assim, Sim. Não subestime o que dentro da pessoa, as negociações que ela faz, e aí vem a busca de propósito, né? Uma pergunta boa para os tempos de Covid, ou seja, qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é a razão da nossa existência? Se a pessoa não faz essa pergunta, ela não vai obter respostas nunca. E tem um outro detalhe, a sociedade, ela tem ido, em alguns países mais, outros menos, mas extremamente egoísta. O outro deixou de existir na agenda de muita gente. Então, quando você olha a definição de felicidade, que é absolutamente errada. Segundo, a sociedade não está preocupando-se com o outro. Então, assim, uma sociedade mais solidária, eventualmente, ela redefine melhor o que é felicidade. Então, assim, para a gente não ir muito longe, tem que rever o conceito atual que é descrito de felicidade. Buscar um pouco mais, definir propósito de vida e voltar a tentar entender se o indivíduo altruísta, se ele adoece menos que o indivíduo egoísta. Mas como que se avalia? Tem questionário que permite essa avaliação. Eu tenho dado muito foco aqui, Regina, em doença cardiovascular, mas é porque eu sou cardiologista, eu não vou entrar na seara de outros colegas, mas certamente a oncologia não é tão diferente, doença autoimune. Então, todas as especialidades podem buscar esse tipo de avaliação. E para só fechar esse comentário nosso, nós queremos não só mostrar a associação, como intervenção. Então, a intervenção você faz por um período,
Tá? Tem algumas intervenções de 12 semanas, outras mais curtas, outras mais longas, para que o indivíduo aprenda a perdoar ou aprenda a ser grato. Alguém vai dizer, mas imagina, a pessoa passa a vida inteira e ela não aprende. Mas a literatura está sugerindo que pode ser bom para a nossa saúde. Então, nós nunca sabemos se a pessoa vai aprender aquilo e se ela aprender, ela pode modificar, né, o estado mental dela, pensar diferente, sentir diferente e, por definição, reagir por meio das suas atitudes diferente também. Tem muita coisa para a ciência e a pesquisa se envolver nesse campo. Doutor Álvaro, quando o senhor fala de propósito de vida, né, tem aquela teoria dos sentimentos morais, que fala para o indivíduo ter propósito de vida, ele tem que se sentir amado. Dá para você esclarecer isso para a gente? O que é se sentir amado? Se sentir aceita pela sociedade? Se amar e Olha, simpático? O que é bem então se vamos... sentir amado? Nossa, isso eu acho que... como o senhor bem falou. De repente a gente pergunta isso, as pessoas falam, mas como assim? Qual é o meu propósito? Não sei, não parei para pensar. Não paro. Por isso que tem questionário. Então vamos no propósito primeiro. Uma das coisas que o questionário de propósito de vida avalia são os valores. Então, são 4 itens, né? Tem questionário até de 12. Mas nesses 4 itens, quando falamos valores, a pessoa pode dizer assim, eu tenho um sistema de valores e crença e isso guia o meu dia a dia. Tem outros que vão dizer assim, não tenho nada disso, não sigo nada. Outro vai dizer, eu tenho uma filosofia de vida que me auxilia a compreender o que acontece no meu dia a dia. Então, essa é uma pergunta, os valores. O segundo é o próprio propósito, né? Ou seja, eu sinto que a minha vida tem propósito. Tem outros que falam, olha, eu não vejo propósito nenhum na minha vida. Uma das perguntas fala assim, com o propósito de vida que eu tenho, eu gostaria de viver mais 100 anos. O outro diria, se a minha vida encerrar hoje, não vai fazer muita falta. Então, são maneiras que você consegue mensurar. Metas. Tem pessoas que falam, eu tenho metas. Né? Eu tenho minha meta dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, 50 aos 60. E tem outros que vão dizer, não, eu não tenho nenhum senso de direção, propósito. Se o vento soprar para a direita tá bom, a esquerda tá bom. E por fim, reflexão sobre o passado. Tem pessoas que falam, olha, eu olho para o passado, aqui eu revisito, aquilo ali, ele me dá uma série de entendimentos para que eu programe os próximos anos. Então, você consegue separar quem tem e quem não tem propósito ou significado de vida. Se nós colocarmos só sentir-se amado, claro que é fundamental, né? Se tem uma coisa que faz bem para qualquer ser humano, é ele ter certeza que ele é amado, né? Agora, o que é ser amado, né? É ser compreendido, é ser tolerado, é quando você erra, você ser perdoado. Então, assim, é muito mais completo do que aquilo que é dito aí do amor, né? Amor, na verdade, é um conjunto de elementos morais positivos, né? O indivíduo que compreende, ele está amando. O indivíduo que tolera, ele está amando. O indivíduo que é grato, ele está amando. O indivíduo que perdoa, esse é um ponto importante, ele está amando. Mas aí, quando se discute perdão, tem pessoas que falam, mas perdoar é muito difícil, tem gente que perdoa da boca para fora. A ciência se ocupa de várias definições. Tem um tipo de perdão que é um perdão condicional, que não é perdão, né? Eu perdoo desde que... Tem um outro que é um perdão decisional, que é o começo do processo. Você tomou decisão, eu vou perdoar, ainda estou ruminando, ainda estou ressentido, mas eu tomei a decisão. E lembrar que isso é uma jornada, não tem um comprimido que a pessoa toma e aprende a perdoar. Então, esse processo de você abdicar daquilo negativo que o outro fez com você, na sua visão de maneira injusta, e aí vem o complemento. E ainda nutrir sentimento de compaixão para com o agressor. Se a pessoa fizer isso, fala, mas espera, como é que eu aprendo isso? Olha, é um processo, mas que vai passar, como você disse muito bem, você disse, livre-arbítrio. A pessoa tem que querer. Tem até a nossa colega, a doutora Ana Cláudia Quintana, né? Eu fiz uma oficina com ela e eu fiz essa pergunta, né? Como é que a gente consegue caminhar pelo amor, né? Sermos pessoas amoráveis e doarmos amor e sermos amados, né?
E ela respondeu de uma forma muito interessante. Ela disse assim: nós nascemos com alguns acessórios, né, já embutidos. E o amor já está embutido em nós. Mas cabe a cada um de nós acionar esse botão. Você pode deixar no stand-by ou você pode realmente partir para a decisão de amar ao próximo, a você mesmo. E aí sim, como a vida é energia, né? Eu acho que tudo que a gente põe para fora, a gente também recebe, né? Não adianta a gente querer receber amor se a gente não doa o amor, né? Então é o que ela fala, você pode sentir o amor, por exemplo, no seu serviço. Então, no seu trabalho, você chega, você percebe que as pessoas se sentem bem com você, ou na sua casa, ou na rua com um estranho, né? Então, isso talvez seja o aprendizado da nossa vida, né, doutora? É como se eu falasse olha, não tem. E vamos, como se diz, né? Vamos combinar. A vontade é fundamental. Então, nós falamos livre-arbítrio, mas a vontade é um poderoso elemento, ingrediente, para tomarmos uma decisão. É fundamental. A pessoa não pode alegar que ela não teve a chance. Não, nós fazemos aquilo que a gente decide fazer, né? Não vamos atribuir a terceiros, é decisão nossa, né? Decisão. E outro ponto que eu vejo dentro dessa área, que não é uma área simples, é que mensurar isso é muito importante para que a gente entenda como isso pode associar ao nosso adoecimento ou a evitar que a gente adoeça. Então, é muito importante a gente ter em mente que a ciência pode ser muito útil para mensurar e, eventualmente, mudar o modelo da nossa compreensão por que nós adoecemos ou não. Não é simples, mas nós precisamos. Tem uma palestra que eu assisti, que o senhor estava presente, que a pergunta era: pacientes de mais de 100 anos, qual é o segredo? Né? E aí vocês comentaram, é a pressão, é o colesterol, é a glicemia. E, na verdade, os estudos apontavam para uma palavra pequena, mas fundamental, que era a fé. Mas a fé no sentido de uma relação amistosa com a vida, a resiliência, o altruísmo, a gratidão. Que esses indivíduos, então, vivem mais porque têm menos autoagressões. É isso? Olha, acho que não dá para a gente afirmar, mas vamos fazer assim uma ilação responsável, né? Sem que a gente saia do ambiente da ciência. Mas por que nós observamos pessoas que passam dos 90 anos, eventualmente chegam aos 100 e outros não? Então, tem pessoas que gostam de simplificar. Ah, é a genética. Não, por favor, vamos observar mais. Existe algo nosso, existe algo do meio ambiente, existe algo que a gente faz ao longo da vida. Então, tem pessoas, se você falar atividade física, não fumar, alimentação saudável, está provado que faz a pessoa viver mais? Está. Isso está. Mas você tem pessoas que fazem tudo isso e acabam adoecendo, tem exceções, e pessoas que não fazem muito isso e vivem muito. Então, chama atenção que leva uma pessoa a passar dos 90 anos. Né? E mesmo no consultório, quando eu atendo pessoas nessa idade, eu gosto de perguntar como é que foi a vida dessa pessoa. Teve problemas, não teve? E o que chama atenção, primeiro, você vê muito mais mulheres do que homens nesse cenário de mais de 90, quase 100 anos. Então, a mulher vive mais que o homem. De maneira simplista, e provavelmente não é completa, alguém vai dizer, é uma questão hormonal. Não, muito pelo contrário, né? Nessa idade, a mulher já não está produzindo aqueles hormônios. Mas, e você olha a vida dessas mulheres, tem sofrimento. Já ficou viúva, eventualmente já perdeu até filho, teve dificuldades. Então, assim, o que eu diria, mas eu não tenho dados científicos, eu estou sugerindo, o enfrentamento das situações adversas da vida é positivo. Essas pessoas, elas estão diante do sofrimento, mas elas conseguem acreditar que isso vai melhorar
ela tem essa fé de que aquilo um dia melhora, ela insiste novamente, ela compreende, ela tolera. Então, ela usa o que a gente fala, aqueles sentimentos de enfrentamento positivo. Isso acontece, né? Não são só pessoas tranquilas. Você vai ver que tem pessoas com mais de 90 anos que elas não são tranquilas, mas o enfrentamento das situações adversas é positivo. Vamos dar um exemplo, Regina. A pessoa que fica ressentida, ela pode ser tranquila, ser quieta, mas ela fica com aquilo guardado anos e anos. Como se diz, coloca no congelador e aquilo não degela nunca. Então, esse tipo de atitude de não virar a página, de ficar com remorso, ressentimento, isso não vai dar certo em lugar nenhum. Uma hora o corpo cansa de tanto ser bombardeado por esse tipo de sentimento que aparece alguma coisa. Sim. Hoje foi muito interessante que eu atendi uma senhora e a gente estava conversando e ela me falou que ela não tinha um rim. Daí eu falei, nossa, mas perdeu um rim, né? Porque eu tive pedra no rim, e aí não reverteu, depois tive de novo, e aí infeccionou. E aí eu, conversando com ela, porque eu sempre gostei de investigar essa saúde sistêmica, né? Ela falou assim para mim, doutora, eu era uma pessoa muito rancorosa, eu mesma acabei com o meu rim. Eu falei, olha aí, olha... Com certeza. E agora eu guardava muito as coisas. Agora eu aprendi a liberar, a falar, a perguntar. E, na verdade, perder o rim, para mim, foi salvar os outros órgãos, porque eu estava ficando completamente doida. Olha que então, interessante. Tem consciência disso, né? Mas por que a gente tem que adoecer para mudar, né, doutor? Então, mas aí tem um... A prevenção seria melhor. Não tenha dúvida. Agora, ninguém está desejando o adoecimento para a pessoa despertar, mas que muitas vezes a doença acaba sugerindo um caminho alternativo para a pessoa, e nesse caminho alternativo a pessoa consegue se equilibrar e se harmonizar, essa é uma verdade, né? Bom, olhando nesse prisma, Regina, como nós pensamos pode estar no caminho de como a gente começa a adoecer. Então, a gente vai ter que vigiar muito bem, né, a maneira pela qual ou com a qual a gente está vivendo, né? E você viu, né? Estudos, doutor, que falam que os indivíduos mais espiritualizados são mais ativos, menos obesos e têm maior capacidade de enfrentamento, né? Olha, vem a coincidir com tudo isso que estamos falando, né? Ou seja, a resiliência, a esperança e o amor afetam positivamente o bem-estar geral, a saúde física e mental. E isso que você falou, você consegue mensurar, né, com coleta de sangue, e nós conseguimos avaliar determinados marcadores, determinados hormônios. Então, indivíduos ressentidos, remorso, raiva, você consegue ficar mais inflamado, né? Inflamado medido por meio de exames de sangue. Então, assim, tá muito atrativo esse tipo de informação para nós perdermos a oportunidade de investigação científica. Nós temos que investigar, sim, porque de tempo em tempo a natureza precisa de novos... A natureza não, a vida precisa de novos modelos para explicar. O termo é o chamado paradigma. E quem escreve bem sobre isso diz o seguinte: o paradigma, você tem uma construção contínua de conhecimento até que chega um momento, e sempre vai ter que acontecer isso, onde ocorre ruptura com o modelo prévio. Então, toda mudança de paradigma, vamos falar da saúde, medicina, saúde, doença, etc. A compreensão de adoecimento e de melhoria vai passar por uma ruptura, porque não há mudança de paradigma que não venha com uma ruptura com o modelo predecessor, o modelo que vem antes. Então, certamente nós vamos ter, claro, mas vamos mudar de paradigma tendo dados científicos para a gente realmente termos confirmação e não só achismos. Se o volume de informações for de tal peso que seja inevitável e irrefutável, nós vamos ter que romper com o pensamento anterior
porque seria um atraso e não um avanço para a melhoria da saúde do ser humano. Tem um colega aqui, o Dr. Nelson, que inclusive vai fazer uma oficina com a gente. Ele está perguntando quais os parâmetros, né, que a gente avalia essa microinflamação. Existem vários, né? A gente pode ir desde PCR, ultrassensível, fibrinogênio, insulina, né? O próprio cortisol, né? Então, desbalanços hormonais. Isso a longo prazo, né, vai causando, então, uma alteração nas nossas citocinas, né, pró-inflamatórias. E Sem essa dúvida. microinflamação, ela é silenciosa, mas ela vai acometendo todos os nossos órgãos, né? E daí tem uma outra pergunta, doutor. Já que a gente está falando de comportamento, né, de mudanças comportamentais, quem pode ajudar a treinar essas mudanças, pelo amor de Deus? Já que não tem a pílula. Ó, essa pergunta nós já discutimos em outra ocasião. Primeiro eu vou falar, não sei, mas vou dar uma resposta, tá? O que eu penso nisso. Então, vamos caminhar assim. Nós conseguimos mensurar e ficou comprovado que uma intervenção reduz o adoecimento. Quem vai fazer essa intervenção? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar o menu, né? Será o médico, será um profissional de saúde, sensu lato, será o psicólogo. Dentro da medicina, será o psiquiatra, que eu acho que não, né? Ou se não, tá em alta isso, né? Não que eu esteja adotando isso, mas não, nós vamos ter agora coach para essa área. Olha, na verdade, para ensinar a pessoa a perdoar, a ser grata, vamos voltar à religião. Sempre foi discutido isso. Então, eu coloquei aí 6 ou 7 possibilidades, né? Quem é que vai lidar com isso? Eu gostaria, nesse momento, Regina, de dizer o seguinte. Nós precisamos definir melhor quem vai fazer isso. Como médico, eu tenho meu viés e como eu faço no consultório. E se eu avalio, eu prefiro eu mesmo discutir e encaminhar, porque isso não está comprovado ainda qual que é o tratamento. E esse tratamento, o indivíduo virá toda semana ou você vai ter um aplicativo que esse indivíduo em casa, ele vai seguir aquilo em X sessões. Isso está em aberto. Enquanto a gente não confirmar o que é que traz o benefício, está em aberto, não há reserva de mercado dentro disso. Nós estamos discutindo assim, saúde espiritual do ser humano. Quem é o profissional responsável? Quem é que vai cuidar disso? No momento, são aqueles que ficarem mais, talvez entenderem mais desse assunto, mas nós precisamos entender também que se tem a ver com binômio saúde e doença, dificilmente nós não vamos prescindir do médico. Mas é o médico que está aí na atualidade ou é um médico que tem que ser formado dentro desse modelo de entendimento? É claro que não é o da atualidade, tem que ter uma compreensão maior desse binômio saúde e doença com espiritualidade. Eu acho que cabe, primeiramente, doutor, a gente conseguir adentrar no mundo do paciente, conseguir essa confiança, né, necessária para o paciente sentir que você está ali para ajudá-lo, né? Sentir que você tem interesse, né, em uma escuta sensível, né? Porque muitas vezes o que a gente observa é aquela medicina direcionada, doença, tratamento, doença, tratamento, doença, tratamento, as bolinhas, né? E, na verdade, o que a gente está falando aqui é que vai muito além, né? Total. Nós não somos contra remédio, não. Nós damos remédios. Mas eu também sempre digo uma frase para os pacientes, se remédio curasse, chamava curédio, né? Então, a maioria deles é para remediar alguma alteração que veio lá de trás, né? E que muitas vezes não é nem na primeira consulta, nem na segunda que a gente vai diagnosticar. Claro, né? claro, Aliás, claro. muitas pessoas que estão assistindo a gente, minha formação, eu sou dermatologista, né? Mas muitas pessoas falam, nossa, doutora, mas por que você quer saber isso? Por que você... Né? Porque, na verdade, mais de 80% das doenças de pele são psicossomáticas.
né? Olha aí, Muitas olha aí. vezes o paciente ele vai se abrindo comigo a partir da terceira, quarta consulta, né? Que ele começa a contar coisas que ele fala assim, nossa, é isso que está me afetando, doutora. E aí a gente vai Então, destrinchando. É difícil, você gente, falou é muito bem. processo. A mente Relação. humana é um enigma, né? O que a gente sabe é que realmente essa conduta de relacionamento, você ser otimista, você ter uma perspectiva de vida, isso a gente tem que cultivar no dia a dia. É como uma plantinha que a gente vai ter que ir regando, né? É lógico, como o doutor colocou, a gente pode ter um caminho aí, depois de diagnosticado, de profissionais para nos ajudar. Mas primeiro a gente tem que arregaçar as mangas e fazer também, né, doutor? Não é só ler um bom livro, não é só ouvir uma boa palestra. A gente tem que usar as ferramentas na gente, né? Olha, se nós temos dados científicos, nós temos que mudar, né, nossa maneira de viver, porque se a ciência está mostrando o que é melhor e o que é pior, cabe a gente seguir, né? Outro ponto importante dentro disso é que a relação médico-paciente, quando estabelece uma relação de confiança, fica tudo mais fácil. Então você já disse uma coisa muito boa. Se houver uma relação de confiança, a pessoa se abre com aquilo que está incomodando. O segundo ponto é que vai passar a fazer parte de uma consulta, de uma anamnese espiritual. Ou seja, eu não vou só perguntar sobre falta de ar, sobre dor, sobre inchaço. Eu vou perguntar também sobre o enfrentamento no dia a dia. Eu vou perguntar sobre rancor, de ressentimento, gratidão. Vou perguntar. Uma vez tendo essas respostas do paciente, é que vem a parte mais desafiadora. Qual é a intervenção? É só uma conversa? Não, a gente precisa sistematizar, mas pelo menos só o fato do indivíduo saber que não perdoar, o fato dele não ter propósito, não ser otimista, aumenta a chance dele adoecer, do mesmo jeito que obesidade, cigarro e pressão alta, já é um alerta para falar, a minha maneira de pensar, de reagir na vida, merece ser revista. A pessoa vai rever Sim. quando ela achar importante. Mas veja como é interessante, Regina. Nós estamos falando, não é para simplesmente, não que seja menos, para termos cidadãos melhores. Mas nós estamos dizendo, pelo menos a área que a gente está se envolvendo, é para que o indivíduo não adoeça ou adoeça menos. E que ele consiga, né, reagendar a morte, né? Porque a gente fala de que tal medicamento reduz a morte, não tem nada que reduz a morte. O que a gente consegue é um belo de um reagendamento, porque todo mundo vai morrer. A Ana Cláudia deve ter falado isso. Então, só o fato de você jogar por uma data mais para frente, já é uma bela coisa que você consegue. Então, assim, não é só um corpo de conhecimento que é necessário. É uma nova maneira de pensar que a gente precisa ter. E a sociedade, talvez a Covid aí, né? Ela esteja com tanta, não só do ponto de vista de saúde e doença, mas está havendo uma mudança no mundo. Não tem como o mundo emergir do mesmo jeito que ele estava em janeiro desse ano. Então, assim, esse pós-Covid tem muita coisa. As pessoas estão ficando mais em casa e, voluntária ou involuntariamente, estamos refletindo. Quem de nós não parou para pensar e falou assim, gente, eu não preciso de tal coisa, isso aqui eu achava que era necessário, não é. Olha, o dia é mais importante para isso. Então, o movimento interno que está acontecendo na Covid, muitas vezes a pessoa está desesperada, os relacionamentos, porque fica muito tempo junto, né, são desgastados, mas é um período reflexivo. A gente está sendo obrigado a pensar e, uma vez que a gente pensa, a gente toma decisão. Tomou decisão, Até pode ser que a gente se modifique. Obrigada a ficar a gente com a gente, né, doutor? Tá vendo? Doutor, nós temos A agora quarentena. alguns minutinhos finais, né? E eu queria, então, complementar, só finalizar. Por favor. Vou falar umas palavras, depois o senhor entra também. O perdão pode sim fazer bem o coração. Fazer o bem pode estar associado a uma menor chance de doença cardiovascular, ataque cardíaco e derrame. Então, o ser humano ele tem que melhorar para si e para a sociedade, né? E como o doutor falou, esse tempo de pandemia
foi um tempo de reflexão. E como a doutora Ana Paula também falou, esperamos que quando a porta se abrir e a gente possa sair, nós consigamos enxergar seres humanos melhores, né? Que essa pandemia sirva para isso, para uma autorreflexão. Então, doutor, eu queria agradecer, queria suas considerações finais, tranquilo, por favor. Tranquilo. Regina, primeiro, né, muito obrigado, né, e a gratidão, a gente sempre tem falado isso, é a memória do coração, né, e então nós temos que ser gratos, né, então obrigado pela oportunidade, né, muito útil, espero que as pessoas que nos acompanharam, né, possam ter aproveitado e quanto mais interação para discussão, melhor. Você comentou, e que a Ana Cláudia falou, que a gente possa, né, sair depois da pandemia e encontrar pessoas melhores. Mas que tal se a primeira pessoa que a gente tem que encontrar tem que estar no espelho, né? A gente tem que, pós-pandemia, olhar no espelho e falar, essa pessoa começou a Covid de um jeito, está saindo muito melhor. E o fazer o bem que você comentou é uma palavra muito, muito ampla. Mas, assim, tudo que nós fizermos que esteja dentro da solidariedade, porque o indivíduo que tolera, o indivíduo que compreende, que não tem raiva, que perdoa, que é grato. Então, você tem, se tivesse uma palavra única para juntar tudo isso, é o que você falou, é fazer o bem. Não estamos falando só de esmola física, não. Fazer o bem do ponto de vista de atitude. Então, quem tem uma atitude solidária e de maneira crível e verificável, tem atitudes dentro do bem, a literatura tem sugerido. Por que eu uso o termo sugerido? Porque primeiro sugere e depois comprova. Então a sugestão é muito forte e merece, né, continuar observando, porque se isso confirma, nós vamos ter que dizer para o indivíduo, olha, não fume, faça atividade física, a alimentação saudável está aqui e você tem que ser uma pessoa que pratica o bem. Como é que é isso, doutor? Então, se viva com amor. Porque exato. Faz bem para o coração e faz bem para a alma. Né? Pronto. Queria deixar aqui nosso agradecimento muito grande ao doutor Álvaro Avezum. Essa live vai ficar gravada no Instagram, vai também estar acessível no YouTube para quem não tem Instagram, tá bom? E muito obrigado. Eu que agradeço. Divulguem, é muito importante isso tudo que o doutor comentou. Uma honra muito grande, muito grata e vou continuar acompanhando o senhor para sempre. Não vai se livrar de Obrigado, Regina. Tá bom. Uma boa noite. Boa muito noite. obrigado. Obrigado. Até logo. Tchau. Até logo, muito obrigado. gente. Tchau.